Só umzinho, Osvaldo, vai. Só um. Eu tô querendo parar. Não vou te pedir mais nada. Que isso? Que isso, Osvaldo? Quem é esse aqui? Calma, não fica assim. Osvaldo, quem é esse espírito aqui? Eu sou ninguém. Ninguém, eu já tava indo embora agora. Você fica aí. Eu só tava tentando fazer ele acender um cigarro. Cala sua boca que eu não tô falando com você. Osvaldo, o que significa? Não é bem isso que você tá pensando. Calma. Não é o que eu tô pensando. O que é então? O que é? É confraternização na cama com espíritos alheios? É isso? É teu mentor? Esse espírito trevoso que é teu mentor tá rezando por você? Ou tá te obsidiando no meu lugar? Bem, assim... Osvaldo, como é que você pôde me trocar por um encostozinho qualquer desse, hein? Ó, encostozinho qualquer não, hein? Mas eu não te troquei, foi coisa de momento. Poxa, você também anda muito ocupado. Aí eu fiquei sozinho aqui, pensando um monte de besteira, e aí me sintonizei numa vibração mais baixa e atraí ele. O que eu posso fazer? Ah, então a culpa é minha, Osvaldo. É minha que você não se segura? Que eu não posso sair 10 minutos que você já sai vibrando com qualquer um aí, de baixa vibração? Hein? Gente, olha só. Que tal vocês ficarem sozinhos, vocês conversarem, né? Você fica. Não é bem assim, Como calma. é que você pode, Osvaldo, jogar fora 300 anos de ódio, de perseguição, de dedicação a te ferrar, que é o que eu tenho feito 300 anos, Osvaldo, em troca de uma perturbaçãozinha qualquer dessa aqui, que qualquer velhinha meio toco resolve. Não precisa ficar ofendendo. Osvaldo, você tem noção de tudo que eu abri mão pra estar aqui obsidiando você? Você tem noção que eu não tenho mais vida? Ah, eu também não tenho, a gente tá desencanado. Cala a boca. Não vai acontecer mais, eu juro, eu prometo. Ah, promessas de Osvaldo. Você já viu esse filme? É sério, dessa vez é sério. Palavras pequenas, palavras apenas palavras. Eu vou embora, Osvaldo. Não faz isso, não me deixa. Eu vou não embora, faz isso com a fique gente. sozinho, eu vou embora daqui. Ah, chega os dois de drama, pelo amor de Deus. Eu não quero tomar o seu lugar não, meu amigo. Ah, não. Não. Você não é inimigo dele de vidas passadas? Sim. Quer se vingar dele, não é isso? Sim. Eu não quero. Eu só quero fumar um cigarrinho, é só isso. Ué, mas você não é obsessor? Não. Tô mais pra um parasita espiritual, entendeu? Eu não quero me vingar de você. Pelo contrário, eu quero que você viva bastante, entendeu? Aliás, eu já ajudei até umas 2 ou 3 vezes uns antigos hospedeiros meus. Eu quero que você viva bastante pra gente poder fumar junto, beber. E como é que alguém pode viver bastante fumando, bebendo por dois? Porque é por ele e por você, né? É modo de dizer, entendeu? Eu quero que ele viva muito, pra ter muita energia vital, pra poder sugar bastante, entendeu? Que fofo você, hein? Ah, eu sou. Tá vendo? Eu não te troquei por ninguém. Poxa, quem é o meu obsessor fofão? Para, Osvaldo. Quem é o dono das minhas desgraças todas de várias vidas? Quem é? Fala pra mim, fala pra mim. Sou eu. Então. Sou eu. Não é o único, não. Não? Como eu não sou o único? Começou. Já quer fazer inferno, né? Ele tá falando obsessor kármico, obsessor raiz, né? Ameba espiritual, não. Você acha que você é o único obsessor kármico dele? Não sou, não. Não? Vocês já ouviram falar em Santa Inquisição? Eu participei. Você inventou. Vocês já pensaram num relacionamento aberto? Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o parasita aí? Não sei se acendo de uma vela, faço uma oração. Acho que vou botar teu nome dessa obsessão. E se você continuar assim, no seu fim não será mais que um caixão de 50 reais. A gente vai falar sobre aquela pessoa que quer ser obsediada hoje. Quem aqui não gosta de um obsessorzinho de vez em quando perto, né? Vocês não gostam, não? Não, né? Mas aposto que a gente tem um obsessorzinho assim, nem que seja Nutella do nosso pé, que a gente mesmo coloca, ou inventa, ou cria, ou dá permissão. Você viu que aquele momento ali, teve o obsessor tradicional lá, chegou a falar na hora da música, ou em algum momento lá, chamar outro de parasita. Então a gente vai falar sobre isso também. Tá? Antes disso, só queria comentar muito superficialmente
essa questão de energia, vibração e frequência. Não vou aprofundar porque é questões que podem vir a entrar em campos que eu não domino, que é lá de física quântica, mecânica quântica. Eu não quero entrar nisso porque eu nem sei sair disso. Mas eu vou falar aquilo que nós já experimentamos lá na casa da igreja de Nazaré com o trabalho dos nossos irmãos extraterrestres lá. Então, o que nos foi passado até agora? Nós temos o princípio energia é tudo. Energia somos nós, sou eu, é essa peça que está na minha mão, é o fóton que está iluminando a gente, ou qualquer coisa. Isso tudo pode ser considerado energia. Se a gente diminuir, mexer nessa densidade aí, digamos assim, elevando um pouco ela, a gente está saindo do padrão de corpo, entra num padrão, por exemplo, que é no caso dos humanos, entra de órgãos, mexeu um pouquinho nisso aí, alterou a vibração, entra num estágio que já é de células, depois mexe de novo, entra num estágio que já é átomos, mexeu mais um pouquinho, acho que eu pulei moléculas, né? Mas mexeu um pouquinho, entre outros princípios, que é elétrons, prótons, nêutrons. Alterou mais um pouquinho, a gente entra em questões, por exemplo, que é os quarks, que é, sei lá, tantas outras coisas, bósons de Higgs, né? E mexendo nisso aí um pouco mais, a gente chega ao que a gente chama também, que o pessoal lá de cima chama, que é os táquions, são frações muito hipotéticas, né? De velocidade de manifestação, que é também chamado vácuo quântico, que em tese é onde termina a nossa sabedoria, igual Shakespeare falaria, né? Para dizer que aquilo é Deus. Aí se a gente desce o patamar todinho, vai caindo, né? Descendo e tal, aí chegou elétrons, prótons, átomos, moléculas, órgãos, células, corpo humano, e é tudo energia. Aí teve um ET uma vez que falou pra gente, peraí, então quer dizer que nós somos deuses? É a fração da mesma energia, né? Manifestada, seres de quarta dimensão, segundo eles falam, manifestadas em terceira dimensão. Então tudo isso é energia. Aí segundo eles, nós temos a vibração, que é o que nós produzimos, ou como posso dizer assim, o nosso campo energético se manifesta de acordo com aquilo que a gente sente, de acordo com aquilo que a gente compreende. E tem, por exemplo, as chamadas frequências, que é como se fosse rádio, né? Um aparelho, uma faixa de rádio. Vocês lembram antigamente, quem é mais da minha época, os aparelhos, né, de rádio? Eles tinham as faixas que a gente tirava o botão e Brasília, 19 horas. Já viu isso? Alguém aqui já trabalhou em teatro? Já? A forma mais comum da gente reproduzir barulho de avenida, né? É pega, gira aqui e lá, volta. Então, aí, segundo essas consciências que têm nos auxiliado e dando alguns conhecimentos, quando nós estamos felizes, né, aconteceu algo bom, a gente acorda pela manhã, descobriu que ganhou na Mega Sena, a gente acorda pela manhã, aí o nosso grande amor, ou as crianças, lá o que for, deixou, sei lá, café na cama pra gente, alguma coisa, ou a gente acorda de manhã com o grande amor da nossa vida, que às vezes é o cachorro que chega acordando a gente, ou o gato, né? E a gente acorda até, quem sabe, feliz. E a gente consegue manter o nosso padrão vibratório em uma frequência que está mais ou menos nessa, né, pairando nessa onda energética que expressa a felicidade. Ao contrário disso, se a gente tem um caso de amor com o pé da cama e parte o dedinho lá e machuca, a gente vai ficar meio que irritado. É comum nosso, bom, eu ficaria, não sei vocês. É comum que a gente fique irritado, ou que sinta dor, e a gente entra, né, a gente começa a vibrar de um jeito que entra em uma faixa vibratória que é mais comum, uma energia mais densa. E por que eu estou falando isso? Para dizer que muitas vezes, lembra quando o Odair fala aqui, por que o obsessor nos pega? Por que um plano, alguma coisa obsessiva nos pega?
porque a gente entra numa frequência vibratória que ela está pairando por ali. Isso é muito interessante. Você pode perceber que aquela pessoa que tem a capacidade de olhar para as coisas, amar, deixar passar, olhar para as coisas, ser muito feliz, ou enxergar amor, felicidade, as melhores coisas, né? A parte melhor das coisas, ela vai talvez adoecer menos. Você pode até fazer, sei lá, procurar um estudo estatístico sobre isso. Aquelas pessoas que de alguma forma elas são felizes, aquelas pessoas, olha lá, vamos entrando, aquelas pessoas que de alguma forma amam, elas conseguem, têm sonhos, elas conseguem até ter uma saúde melhor do que aquelas que são muito negativas. Vocês já pararam para ver isso? Porque a pessoa que é muito negativa, ela vai fazer igual aquele homem lá da cama, né? Ah, quer dizer que você tem parasita? Por que você está aqui então? Eu estou te atraindo, não é? Estou dando uma brecha, abrindo aquilo ali. Bom, vamos lá. Já falamos sobre isso. O Daí deu uma dica para a gente fazer leitura e explicar, não fugir desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida que for relacionada ao conteúdo na aula, não tem problema, a gente tira a dúvida. Se tiver alguma dúvida que não é relacionada ao conteúdo de agora, aí eu vou pedir para deixar mais para o final, pode ser? Mas assim, tirem dúvidas, pergunte. Se eu não souber responder, eu vou falar, olha, eu não sei responder. Se eu souber responder, eu respondo. Sou muito tranquilo para isso. Na autoobsessão temos o próprio indivíduo como manifestador da sua harmonia. As causas... Oi? Desarmonia, perdão. Oxe. As causas são variadas e entendê-las uma a uma permite saber como identificar a sua origem e o tratamento a ser realizado. Acabou, podemos ir embora já. Gente, é só isso. A autoobsessão é isso. Nós próprios provocamos de alguma forma a manifestação da desarmonia. Essa manifestação, ela pode estar muito conectada com formas sentimentos e depois com formas pensamentos. Formas sentimentos, geralmente aquela pessoa que está manifestando, aliás, que ela está vibrando em uma faixa assim de rancor, de melancolia, e depois começa a criar, sei lá, uma forma de pensamento, ou alguns por exemplo, algumas desarmonias mentais que não necessariamente tem que ser um espírito maligno ou um espírito das trevas, um irmão que está equivocado e está causando aquilo na gente. Mas uma vez que se instaura, né, um processo de desarmonia mental, a gente dá muita abertura para que sim, obsessores de diversas formas possam se aproximar de nós, né? Tudo no campo vibratório. O Odair fala um ditado. Gente, estou tentando lembrar agora alguma coisa de urubu. Vocês lembram disso? Você lembra, Cássia? Então, se nós formos beija-flor, se nós cantarmos Força da Paz, que lá no inglês, quando traduziu lá do dialeto lá da União Soviética, fala espírito da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem as fronteiras. Esses dias eu fiquei sabendo que existem grupos dentro do próprio espiritismo que tentam ver quem é que está mais certo que o outro. Eu falei, gente, que coisa acontece. Então, continuando. A primeira parte que nós vamos falar, pessoal, é a síndrome da ressonância vibratória com o passado. A ressonância vibratória com o passado são relampejos, fatos vivenciados em uma outra época e que, em certas circunstâncias, na encarnação atual, aparecem através de flashes ideoplásticos, de situações vividas em encarnações anteriores. Aí o que acontece? É como se fosse um pequeno link, é como se fosse uma pequena conexão, que você de repente
vivenciou aqui e você entrou em um campo vibratório, talvez de um subnível consciencial, que viveu algo que não foi tão agradável naquela época, nesse caso aqui, de encarnações anteriores. Déjà vu depois que eu vi aquele filme Matrix, você já viu o filme Matrix? Que é uma falha no sistema, achei muito interessante isso. Mas é um outro campo, né, de atuação. Olha, uma vez eu conversei com um conhecido meu, ele é neurocientista, e ele disse que déjà vu é o que ele chama de imagem psiconeural. Porque muitas vezes a nossa retina, ela vai tirar, sei lá, quantas milhões ou centenas de imagens de um determinado objeto muito mais rápido que o nosso processamento cerebral vai conseguir acompanhar. Isso é uma explicação possível. Uma outra explicação possível é que você realmente vivenciou aquilo, entrou em contato e entrou com a sensação. Uma outra explicação possível é que em um desdobramento astral ou desdobramento mental, você se projetou e um pouquinho na linha de tempo, ou tempo e espaço, e quando você chegou agora, é como se fosse uma premonição. Aí eu não vou dizer para você qual que é o certo. O que garante qual que é o certo? É aquilo que for mais confortável para você, para vocês, né? Cada um de nós. Acho que é por aí. Mas respondi a sua pergunta? Ok. Continuando. A pessoa encarnada não se recorda de vidas passadas, porque o cérebro físico não viveu aquelas situações. E, logicamente, delas não tem registro. Curiosidade, quem aqui recorda de vidas passadas? Que recorda mesmo, não que foi em uma apometria, ou foi num hipnólogo e falaram para você. Você recorda? Na verdade, sim. Eu não sei se pode entrar nesse campo de recordação. Sim. Houve o nosso curso da magia da Sete Velas. Peraí só um minutinho. Pessoal, vamos escutar ela, por favor. Teve um momento durante o nosso curso de magia das Sete Velas, das chamas sagradas, que a gente fez um processo de, como se fosse um retorno kármico. Neste, eu me vi dentro de uma cena e realmente para mim foi uma cena muito chocante. Eu tenho um apreço imenso pelaquela música de São Francisco de Assis. Amo. E nesse momento que a gente fez esse processo aqui, eu me vi colocando fogo em vários. Não gosto nem de lembrar, porque quando eu me lembro assim, eu fiquei em choque. Como é que chama? É tipo samaritano. Franciscanos. E eu coloquei o fogo. Eu colocava. Você jogou o fogo, né? Eu colocava. Deixa eu falar com o guardião do fogo souber disso. Tô brincando. Tudo indica que é. E é seu, né? É interessante que aqui a maioria das pessoas não tem recordações. Imagina por quê. Quando eu comecei a recordar de algumas vidas, as sensações daquelas lembranças vieram como se fossem hoje. E é muito difícil no início separar o que é daquela época e o que é hoje. Se uma pessoa daquela época for uma pessoa muito amada, aqui eu me refiro, por exemplo, ao amor eros, o que quer dizer que nessa vida ela tem que continuar dessa forma, né? Não tem. E aí uma outra coisa que entra também é quem me garante que isso que eu vi lá não é um holograma. Eu tive experiências da vida passada. No meu casamento, pedia explicações de algumas coisas que estavam acontecendo. Eu tenho que ficar E eles me mostraram, Sim. na vida passada eu fui uma pessoa suicida, era casada com a mesma pessoa, só que meus filhos viraram todos pedintes de esmola e maconheiro. Nós fizemos um acordo em cima para voltar e resgatar os 3 filhos. Só que meu ex-marido não aceitou. Veio, ficou comigo, mas não Nessa vida não aceitou. Provavelmente teve um pequeno problema aqui, ó. Entrou na ressonância, não aceitou, como não se recorda, né? Porque o cérebro físico não viveu, atualmente não viveu a situação, fica muito difícil. Eu já encontrei determinadas situações que eu pensei assim, poxa,
Imagina se eu não me recordasse, como é que eu ia conseguir? Mas de uma forma ou de outra todo mundo consegue, não consegue? O véu do esquecimento é andável para muita gente. Nosso cérebro está apto a tratar os sinônimos que fazem parte da existência atual e não de outras. Isso é verdade, não é? Pode ser o que aconteceu com ele. Há muito tempo atrás, eu escutei um ditado budista. Você quer saber quem você foi em outras vidas? Analise como é que está a sua vida atualmente. Quer saber como foi a sua vida? Analise como está atualmente. Quer saber quem você foi na vida passada, em outras vidas? Analise as pessoas que estão ao seu redor. Eu achei tão interessante isso. Continuando, uma determinada situação da vida presente, uma pessoa, um olhar, uma joia, uma paisagem, uma casa, um móvel, um detalhe qualquer pode ser o detonador que traz uma sintonia vibratória. Qual que é o seu nome que perguntou do déjà vu? Ana Cristina. A Ana Cristina está lá assim, de repente a Ana Cristina, sei lá, está fazendo a tarefa com o filho dela. Não sei se você tem filhos ou não, mas está ali, a criança deve ter uns 7, 8 anos, e de repente ali na tarefa da criança, vamos pular para 12, e aí ele está estudando um pouquinho, através da arte, uma bandeira de um outro país. Vamos chutar, hipoteticamente, uma bandeira lá dos Estados Unidos da América do Norte, pode ser? E ele colorindo, ele fala, aqui é vermelho, aqui é azul, não sei o que, aqui é branco. E aí de repente, num breve momento, você não recordou de nada, mas teve uma sensação que existiu naquele momento, uma pequena sintonia vibratória, uma pequena conexão com aquilo. Muitos de nós temos isso, não temos? Aí a pessoa fala, nossa, tem tantos nomes para isso? Não sei, vamos chamar de sintonia vibratória, que é mais fácil. Vamos nos ater aqui ao conhecimento da apometria? Pode ser? Juliana, essa questão aí que fala assim, uma pessoa, então eu posso trazer, por exemplo, um exemplo, o que acontece comigo direto, de às vezes eu me deparar com alguém e eu ter aquela sensação que eu conheço aquela pessoa de algum momento, de alguma coisa que eu tive com ela, isso tanto quanto coisa positiva, e tem aquele pezinho atrás com algumas pessoas que também cruzam o meu caminho. Eu poderia considerar esse exemplo dentro desse quesito aí ou não? Você pode considerar que vocês têm essa possibilidade, como também pode considerar outras. Por exemplo, simplesmente que vocês estão em faixas vibratórias semelhantes, por isso a possibilidade de dar uma boa sensação, uma sensação confortável, agradável, como vocês estarem, sei lá, em vibrações diferentes, em frequências diferentes, o que dá aquela sensação desconfortável de insegurança, de resignação e tudo. Como também pode ser que a pessoa ali uma Kumara encarnada que não despertou, e você tem aquela boa sensação. Pensa no Chico Xavier que não despertou, um exemplo, né? Não despertou para a grande obra, ok? Certo? E aí, nesse sentido, pensando dessa forma, mesmo que a pessoa tenha um potencial de luz tão grande, mesmo que ela não tenha despertado, você vai se aproximar dela, você vai gostar de estar próximo a ela, não vai? Eu imagino que sim. Né? A gente está usando imaginação aqui. Tem aquelas pessoas que, querendo ou não, a gente tem uma conexão mais profunda, mais simples. Pode ser daqui. Tudo é uma sintonia vibratória. Agora, como é que eu posso... Eu lembrei de uma coisa. Poxa, vou falar. Uma vez teve um irmão intergaláctico que falou assim, o segredo não é onde, mas é quando. Aí com o passar do tempo isso foi fazendo alguns sentidos pra gente. O segredo não é onde, mas é quando. Quando tudo começou. Quando tudo terminou. Quando tudo começará, quando tudo terminará. É porque de vez em quando, pessoal, a gente alterna de linhas de tempo e a gente fica assim, com umas sensações muito interessantes.
isso é algo que a gente pode entrar mais para frente, ou em um outro curso, em um outro momento, né? E é bom que a gente tenha aqui essas bases, porque a partir dessas bases, eu estou falando para vocês a experiência de alguém que caiu de paraquedas num centro para receber um tratamento, porque ia fazer uma cirurgia do coração 15 dias depois, saiu de lá, eu fui lá receber um reiki, aliás, saí de lá com uma cirurgia espiritual feita, né, por irmãos intergalácticos, e com auxílio da egrégora da falange da irmã Sheila. E depois disso a gente começou a trabalhar. Foi muito interessante que a primeira vez que eu fui nesse trabalho, né, que eu pedi para ir como observador, o Odair permitiu, eu fiquei muitos anos fazendo prática sufis para selar e para disciplinar a mediunidade. Porque minha mediunidade teve uma época que me deixou quase insano, beirando a insanidade. E aí de repente aquilo que eu fiz tudo, está fazendo isso, está acontecendo. Quando a situação de passado foi angustiosa, esse passado sobrepõe-se ao presente. É claro que nós vivemos uma capacidade de cultivar aquilo que é negativo. É ou não é? Aconteceu uma coisa no trabalho, dá aquela coisa negativa que está remoendo. Aquilo não sai da nossa cabeça. Já passou por isso? Estou ali fazendo um trabalho escolar, sei lá, um trabalho de faculdade, um trabalho em grupo, e de repente alguma coisa não vai do jeito que eu queria, ou o colega na hora de apresentar falou uma barbaridade. Aquilo não sai da cabeça, está remoendo, aquilo vai. E aí, o que faz com isso? Transmuta? Porque se a gente ficar com isso parado, aquilo vai ficar lá. Ó. E a gente está fazendo o quê? De uma forma bem sutil no estado. A angústia correndo inúmeras vezes cria um estado de neurose. Com o tempo, degenera em psicopatia. Alguém, por gentileza, consegue nos dizer o que é uma neurose com propriedade de causa? Psiquiatra, neurocientista? Não? Até que isso aconteça, podemos então chamar isso aqui de desarmonia mental? Pode ser? Desordem mental? Concorda comigo por enquanto? Vamos combinar isso? Vamos combinar que a neurose vai degenerar uma psicopatia, vai ser uma desordem mental mais forte ainda? Pode ser? Ok. Estou falando isso porque num dos meus TCCs, eu tenho 3 faculdades, 2 pós, até hoje não sei ganhar dinheiro com isso. Mas em um deles, é sério, gente, vocês não têm noção. Tanto que a coisa, o seu meia-noite já está me falando assim, se eu for conversar com você, tem que ser 5 horas seguidas. Você tem que aprender a ganhar dinheiro, você está encarnado. Mas seu meia, até o ano passado estava predestinado para desencarnar, você vai ter essas botas embora. Agora a coisa mudou, né? Agora tem que... Não deu certo de... Partiu home sweet home, partiu casa, partiu, sei lá, planetão, o que for, para onde eu ia, não sei. Agora ficou, né? Mas enfim, aprender a ganhar dinheiro de uma forma ou de outra. Mas voltando ao assunto, um dos TCCs foi o estudo clínico de óleos essenciais em desordens, né, mentais. Isso é bem bacana. Então por isso que eu vou chamar isso o nome de desordem mental, que é algo que eu consigo entrar e sair com tranquilidade. A angústia, voltei, né? Estados vibracionais como estes podem atrair parasitas espirituais que agravam o quadro. Lembra do homem que estava deitado lá, que o Oswaldo, né? Que o obsessor raiz dele saiu por 10 minutos, ele não aguentou, entrou no estado vibratório, que entrou na frequência lá daquele outro obsessor, e o outro obsessor foi chamado 2 vezes, eu acho, de parasita, não foi? Pessoal, esses dias teve um irmão do centro, que eu não sei se ele foi prestar um serviço em um motel, ou se ele foi namorar em um motel, não sei, não quero saber. Eu sei que é porque a entidade falou, porque a hora que estava defumando ele, lá na apometria a gente utiliza várias técnicas lá do ser humano, né?
que lá é Centro Universalista Maria de Nazaré e aqui Casa Universalista Maria de Nazaré. Nossa, isso é muito interessante, hein? Arrepia até os pelinhos do perispírito. Seguinte, quando ele estava sendo defumado, estava defumando o centro todo, aí ele chegou e foi lá pedir a pessoa que estava defumando, que tem uma ritualística para isso, assim como vocês não têm a magia das velas aqui, que eu fiquei sabendo que é algo muito bacana, lá talvez isso seja parte integrante da magia das ervas, não sei, mas se faz efeito, faz. Porque de repente, quando está lá, ó, incensando ele, aí a gente olha para ele, começa a destacar no campo dele, no corpo dele. Pessoal, não é Dona Edenarzeu que vai e plasma coisa lá não, tá? Isso é porque a gente enxerga algumas pessoas, né, cujos nomes vocês dão aí de videntes, clarividentes, essas coisas todas, enxerga um pouquinho, né? Visão ainda alcança, lembra disso? Então lá, 3 larvas astrais começam a destacar no corpo dele e com a força ou a ritualística da defumação da erva, cai. Aí o médium chegou para um dos médicos que estava observando, que viu a cena, chegou para ele e perguntou: onde é que você estava ontem? Você viu cair, eu vi. Mas se você vai a trabalho, você tem um objetivo. Você tem um objetivo que vai, por exemplo, se você é um trabalhador espiritual que vai entrar em um local cuja energia não é segura, não é confortável, você já é capaz de fazer seus campos de proteção, não é capaz? Isso já foi mostrado tanto aqui na apometria quanto na bagagem que vocês trazem das experiências de vocês e tudo mais, certo? Ok, então uma coisa legal é isso. Aí você entra, faz seu trabalho e vai embora, não vou. Agora se vai, não é algo que eu não gostaria de entrar, mas se vai para, né, ter uma relação sexual no motel, você está mais vulnerável, tanto você quanto a outra pessoa, nessa troca energética. Está mais vulnerável a toda a energia, porque ali naquele momento é como se você se desblindasse para haver essa troca energética, certo? Isso é como eu vejo, não estou falando a visão de um livro, aí, de um teórico, sei lá o quê. Uma coisa eu posso dizer: aquela energia que a pessoa que vai lá com essa finalidade, de uma forma ou de outra, trouxe para o seu campo morto, trouxe para próximo de si, ou se impregnou a si mesma, essa energia vai te acompanhar. E essa energia, ela vai intensificar isso aqui, para dar também abertura para um obsessor externo. Quem dera se os obsessores externos que lá estão não acompanham também, né? Tem isso também, que acompanham. A gente já viu esses casos, e não são poucos. Já teve casos que a gente teve que abrir portal durante o tratamento, né? E falar assim: gente, se passar de 1 a 1 por fila, não só vai demorar. É sério, tem caso que os espíritos ficam tudo lá de fora, porque a espiritualidade não permitiu que eles entrem. E a hora que a espiritualidade permite, se a gente não estiver preparado, com os médiuns preparados, ou um grupo de doutrinadores, por isso que é muito importante, pessoal, quem é que vai fazer a parte 2 de doutrinação é muito importante, né? Nós que fazemos a captação, algumas vezes, se o doutrinador estiver indo numa outra direção, vamos supor que ele não tenha a intuição daquela captação psíquica, mental, espiritual, e aí esse doutrinador, se ele não estiver bem ali na direção, pode meio que causar um desconforto muito grande no médium, durante e depois, certo? Alguns médiums conseguem sair da faixa vibratória, falar para eles: é isso que está acontecendo. Quando eu faço o trabalho de captação psíquica, né, que é muito comum na mesa apométrica, vocês vão ver isso. Quem está doutrinando comigo, que eu vejo a cena, o quadro, eu falo: é isso, eu vejo assim, assim, assado, eu acho que é a data tal, não sei o que, não sei o que. Eu dou as dicas. Eu estou influenciando o doutrinador? Sim, eu estou. Porque o médium que está vendo, vai que ele não está vendo também. Nós tivemos um caso lá que estava doutrinando uma personalidade que outrora era um reptiliano,
e o doutrinador quase matou o médico que estava fazendo a captação psíquica, porque estava achando que era um ser zoomorfo, que fala, sei lá, antropomórfico, zoomórfico, isso. E queria fazer, porque queria fazer que voltasse à forma perfeita original de espírito. Certos indivíduos mais sensíveis ou impressionáveis manifestam um verdadeiro temor às aflições corriqueiras da vida. Aquela pessoa que tem medo de tudo. Talvez. A minha mãe ela não aprende a mexer na televisão porque ela tem medo de estragar a televisão. Repare que no tópico anterior foi ressonância. A ressonância é um link, uma pequena conexão, uma sintonia vibratória. Aqui já está caminhando para uma outra parte, que é a pequena, digamos assim, corrente, né, que é ali mental, parasita, que está fixa. Aquela ideia fixa pode ser um toque ou não, mas é uma possibilidade. A causa de tudo é o medo patológico que alimenta, ou seja, esse medo aqui, ele faz parte de uma desordem mental. Isso não é interessante. Então, pessoas que são muito medrosas, elas tendem a ter uma pequena complicação e digamos assim, elas se impressionam facilmente, elas entram nesse campo muito da esfera da auto-obsessão. Esse grupo de auto-obsediados faz da preocupação exagerada e do medo patológico sua rotina de vida. Acabei de falar minha mãe todinha aqui. Eu costumo brincar assim que ela é a minha melhor obsessora, graças a Deus. Mas sabe o que eu fiz com ela no passado, né? Tá vendo só? É somente o tempo todo. E o tempo todo eu tenho que vir aqui e ficar dissolvendo essas coisas da minha cabeça. Por que nós estamos falando isso? Você reparou que o melhor laboratório para você trabalhar esse tema de hoje é você mesmo? Sim. Sou eu mesmo? Sim. Gente, lá na antiguidade, eu não fui lá ainda, claro, né? Nem outra vida, eu não recordo, mas dizem que estava escrito no portal do templo da ilha de Delfos: conheça a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Conhecer a si mesmo. No trabalho Sufi, no caminho Sufi, nós temos algo chamado trabalho da alma, que é algo muito parecido com a apometria, que é trabalhar as vozes do ego. E é uma terapia de autoconhecimento muito edificante, muito forte. Justamente para isso, conhecer a si mesmo. Em meio à desgastante angústia experimentada, alimenta de uma forma desequilibrada o receio de doenças imaginárias, o receio infundado com o bem-estar dos filhos e a ideia de que a qualquer momento perderão seus bens materiais. Minha mãe de novo aqui. Vou fazer um trabalho comigo aqui, bastante esfaferolado, porque olha só. Gente, eu falo pra ela. Me respeita, menina. Vamos lá. Pessoal, isso aqui não tem o que falar muito. É um modelo de uma pessoa, né? É um modelo de uma pessoa que está ali criando a todo momento a forma de pensamento, baseada muitas vezes em forma de sentimento, né? Que é meio que a farinha de trigo daquilo ali, tem glúten, por isso faz mal a tanta gente. Então, é tudo um pequeno estágio, mas não necessariamente tem que ser aquela pessoa que só faz ali atrapalhar ou mexer, sei lá. Alguém lê isso aqui para mim, por favor? Formam o imenso contingente de neuróticos crônicos, infelizes e sofredores por antecipação. Precisa comentar? Não, né? Quantas horas, por favor? 9 e 10. Gente, eu tô perdido no tempo. Vai sobrar muito tempo. Forma um imenso continente de neuróticos crônicos, infelizes e sofredores por antecipação. Você conhece alguém assim? Deixa eu fazer a pergunta mágica. Dentro da sua casa, da sua família, tem alguém assim? Gente, eu jurava que era só na minha. Por isso que eu tô aqui falando de mim, da minha família. Não é?
Daqui uns dias a gente vai ter que fazer a lente apometria, né? Um grupo de autoajuda. Pra gente resolver nossas vidas. A gente já tem 3 psicólogos, 4 aqui, né? Pois é. Matéria a gente tem, né, pessoal? Juliana, eu vi uma coisa interessante e engraçada que o pessoal fala assim, que a gente faz terapia para ajudar aqueles que precisam de terapia, mas que não faz, né? Que precisa mais que a gente. Então a gente... Eu entendi, mas demorei um pouquinho. Mas assim, tem isso. Eu diria que a pessoa faria para compreender a dimensão externa a ela, as relações alheias, né, com os outros indivíduos, e de alguma forma, muito sábia, auxiliar, ninguém né? nesse mundo é uma ilha, né, tá ali sozinho, para compreender como aquilo atinge a gente positivamente, negativamente, e, sei lá, ressignificar aquilo que é difícil, né? Quando eu fiz terapia, eu virei para um psicólogo uma vez e falei assim: cara, eu estou muito nervoso comigo, como que eu não consigo evoluir nessa questão que é tão simples? É tudo simples, né? Então, cada profissional na sua área, cada um que está doente como nós, eu falo por mim, mas de uma certa forma todos nós temos algum tipo de desordem mental, não é verdade? Desde aquela assim, preocupação excessiva, medo, pânico, ansiedade, angústia. Tal eventualidade, ou seja, isso aqui, ó. Pessoal, eu não sei se isso aqui é eventualidade não, porque isso aqui é tão comum. É tão, né? No dia a dia, a gente está lidando com situações o tempo todo. É nível de consciência. A partir do momento que você percebe, traz a consciência, você consegue transformar. E o outro é um grande espelho da gente refletido. É tipo um ditado: incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Então, se você vê alguma atitude na pessoa que aquilo te chama atenção, quando você tem esse nível de consciência, você para e fala assim: por que isso está me incomodando tanto? Aonde está em mim? É onde você percebe e muda aquele comportamento. Mas a gente está muito no piloto automático, a gente faz as coisas e não percebe. Então, por isso que ver esse livro. Você é terapeuta? Não, eu estudo muito autodesenvolvimento. É, que bacana. Você estuda o... Hilário Trigo, Constelação Familiar. Ok. Escola Vida. Gratidão. Já falamos desse aqui? Ainda não. Tal eventualidade, que eu acho que não é eventualidade, além de identificada e bem avaliada pela equipe apométrica, deve motivar o próprio enfermo a uma análise judiciosa de seu comportamento inadequado diante das solicitações da vida. Teve um dia que o Dr. Klaus, que é um dos médicos espirituais lá do Ser Humano, virou para o Dar e falou assim: você fala 30 minutos antes, 30 minutos depois da sessão. Chamando a atenção dele, né? E ao mesmo tempo até interessante, porque tem algumas pessoas que, se a gente chegar no final, né, e for dar evolutiva para ela, ó, foi tratado isso, isso e isso, a espiritualidade orienta isso, isso e isso, tem mais isso e isso aqui, boa sorte, Deus abençoe, o retorno é em tantos dias. Tem pessoas que não vai dar certo. Teve uma consulente lá da minha família que foi na apometria esses dias para trás. Aí a pessoa falou assim: vamos falar isso para ela. Eu falei assim: perca de tempo, você pode tentar, mas é perca de tempo, que tem que começar um trabalho bem devagarzinho e tal. Mas tem algumas pessoas que 5 minutos é o suficiente, tem outras pessoas que 10 minutos, tem outras pessoas que 30 minutos é o necessário. Aí já sai do campo de suficiente e entra no campo de necessário. E aí assim, é complicado que às vezes os médiuns estão lá, começa a dar sono, o pessoal da mesa apométrica, e essas coisas acontecem. Mas, naquele momento, o coordenador da mesa ou alguém intuído pela espiritualidade sentiu a necessidade de ter
uns dedinhos de prosa com a pessoa para tentar levar ela a ter o que você falou de autoconhecimento, compreender as limitações, né? Aquelas questões que necessitam ser olhadas e tratadas, acolhidas ou, sei lá, encaminhadas. Hoje em dia a moda é não banir para longe, e sim acolher, olhar, ver o que necessita, o que pode ser tratado e fazer isso. Bom, é isso. Tem o tempo que é necessário e o tempo que é o suficiente. A gente precisa ter sempre essa consciência. O esforço individual na busca da tão sonhada vivência evangélica, aos poucos, substituirá os comportamentos inadequados e as atitudes infelizes por novos padrões mais salutares e otimistas de comportamento. O que a Juliana falou agora há pouco. Quando a pessoa olha determinadas situações na vida que são, igual por exemplo o pessoal lá do Theta Healing fala, crenças limitantes, né, que são coisas assim que, por exemplo, o pessoal do Access Consciousness vai dizer que é necessário baixar as barreiras, né? Quando o ser humano, com ajuda externa, mas com a autopercepção disso, dessas questões, começa a ter consciência, olhar para isso e de alguma forma tratar isso, ela começa a sair daquela faixa vibratória de coitadinho de mim, meu Deus do céu, que eu não dou conta, e começa a tomar as rédeas da própria vida e lutar para que algo melhor possa acontecer ou chegar. Algumas pessoas são necessárias, por exemplo, que venha algum mentor da casa e dá uma chapuletada e tal. E tem uns que chegam assim e falam: e aí, o que você vai fazer amanhã? Não, nada. Você vai fazer sim. E a gente tem que encarar aquilo ali, mesmo contra a vontade, e dizer: nossa, essa é a minha miséria. Agora, a questão é, vocês estão sendo formados para serem apômetras, não é verdade? Por mais que o melhor laboratório seja você mesmo, seja o mesmo, aqueles que estão próximos a nós, isso vai respingar neles. E uma coisa, pessoal, não sei se o Odair já comentou isso, é igual todo terapeuta vai ter aquele jogo, digamos assim, de desconfiômetro, né? Aquela pessoa que quer induzir o outro a fazer uma terapia, é tão chato isso, mas ao mesmo tempo, aquela pessoa que de vez ou outra mostra: olha, tem um tal, né, terapia tal, eu acho que às vezes pode ser legal para você. E você está sendo formada apômetra, você vai ter que aprender de alguma forma a fazer uma conversa fraterna, um atendimento fraterno, não é verdade? Eu vi um vídeo, vocês conhecem esse canal aqui que eu mostrei, dos Amigos da Luz? Eu vi um vídeo, antes de pegar esse aqui, eu vi um vídeo de uma mulher que chegou, é claro que é humor na espiritualidade, chegou lá no centro perguntando se ali era o atendimento fraterno. E a mulher começa: mas é só isso, não sei o que. Gente, eu pensei na hora, hoje pela manhã, eu acho que eu não serviria nunca para atendimento fraterno, eu não teria essa paciência. É dom. Às vezes é dom, mas às vezes você passou por uma situação que te leva a querer ajudar o próximo. Você passou por uma situação que a sua vida só começa a ter sentido quando você consegue levar outras pessoas a perceberem o sentido na vida delas. Né? Recordação tormentosa, fragmentária de encarnação anterior. Qual é a diferença desse para ressonância? Correntes mentais, parasitas? Ressonância vibratória com o passado. Compreenda isso aqui por enquanto como apenas uma sensação. Ok? É a forma mais simples que eu vi de compreender ela. É aquela pessoa que toda hora, né, está abrindo esse campo de sensações com o passado. Esse passado pode ser de uma outra vida, como pode ser do recente, dessa vida atual. Certinho? Sim. O Dr. José Lacerda vai trazer isso tudo como síndrome, né? Uma disfunção mental.
Neste momento aqui, ó, nessa situação que envolve recordação tormentosa, fragmentária de encarnação anterior, não há imagens, nem vislumbre de cenas vividas em existências anteriores. Pessoal, perceba o seguinte: uma coisa é você entrar no campo mórfico da outra pessoa, é você entrar na frequência da outra pessoa, mental, espiritual, é você com auxílio da sua egrégora, entrar e perceber o registro acástico, né? As vidas lá da outra pessoa, que na apometria as vidas de outras, as experiências de outras vidas, nós chamamos de personalidades. Uma coisa é você ver aquilo lá, a outra coisa é a pessoa não ver aquilo lá. Esses dias eu conversei com uma pessoa lá da mesa apométrica. Falei, olha, você não poderia ter falado para aquela pessoa que ela queimou tantas pessoas e foi queimada, que não sei o que. Ela não está preparada para isso. Por quê? Ela não tem isso aqui, ó. Se ela não tem isso aqui, ela não adquiriu muitas vezes. Pensa aquela pessoa que não tem base espiritual, não tem caminhada espiritual, não tem, não tem uma maturidade que foi adquirida no grupo de estudos. Aí ela vai e lembra de coisa, recebe a informação que era igual o rapaz lá, né? Por quê? Eu fiz lá, essa questão, não, você inventou. Entendeu isso? Então, uma coisa, futuros apômetras, é você ver. Outra coisa é a pessoa que não está vendo. Uma vez foram falar de uma vida minha no passado. Não, essa eu já conhecia, pode ficar tranquilo, pode dizer tudo que você viu, que às vezes tem muita coisa lá que eu não sei, é só flashes, né? Ó, o doente tem súbito mal-estar, angústia ou estados depressivos que repetem os sofridos em outras vidas, né? Ou seja, mal-estares que sofreram em outras vidas. Sofrimento este que parece consequência de algo indefinível, fosco, apenas um vislumbre de sensação. Cara, se você se recorda daquela vez, no ano passado, que eu ia viajar, mas antes disso, eu entrei em um cemitério, não sabia das proteções, né? Hoje eu faço, mas aí lá teve um mago negro que me acompanhou, me atacou e dissociou 4 personalidades difíceis de serem tratadas. Lembra? Aí eu cheguei na mesa, eu estava ruim. Eu estava conseguindo corromper a energia da mesa apométrica, pessoal. Tão ruim que eu estava. Aí uma irmã muito piedosa virou para mim e falou assim: Juliano, você não quer deitar ali na maca e receber um reiki, não? Antes de começar, foi eu deitar na maca sem abrir minha frequência vibratória. O pessoal da maca começou a captar. Oi? Obrigado, Amém. Obrigado pela correção. Pessoal, a mais tranquila que tem ali é numa época que eu fui cristão. Eu já andei com aquele povo lá, eu tenho algumas recordações. Na época que eu fui cristão, lá do tempo realmente de Yeshua, de Jesus, né, depois que ele fez o que tinha que fazer e deixou a batata quente lá para as nossas mãos, que aí eu fui colocado como outros cristãos em um local que parecia uma arena, amarrado em uma coluna, uma madeira, nessa posição vertical, não é? Certo? Vertical. E deixado ali para os leões comerem, vivo. Essa foi a mais simples que veio. As outras eu não quis nem saber. Mas se não fosse aquele tratamento, eu não sei onde eu teria ido parar. Porque isso aqui, ó, eu não tinha consciência do que estava. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era essa alguma coisa. Isso, normalmente, quando o consulente chega, por favor, evite o nome paciente, tá bom? Nós não temos pacientes, nós temos consulentes, aquelas pessoas que pedem uma consulta e recebem. Tem lugares que a apometria é pago. Espero que no centro de vocês, na clínica de vocês, não seja esse o caso, ok? Então geralmente você faz uma triagem antes.
E nessa triagem, geralmente é uma pessoa que é boa para questionar, para ajudar, que a pessoa, quem está ali na frente, né, comente sobre as questões dela, venha falar. E ela geralmente vai falar que tem ansiedade, tem depressão, não. Mas se a pessoa omite, pode acontecer sim, muitas vezes, que lá quem está aplicando o reiki ou a cura quântica estelar, ou a entidade, o médium de captação, ou o médium doutrinador, tenha essa intuição na hora. Porque tem uma egrégora que é pré-formada na casa de proteção, mas também de orientação. Junto com isso, não tem os mentores da pessoa que vem com ela, que está ali tentando ajudar ela aos trancos e barrancos? Então, pode ter essa troca de informações no nível astral que chega ali, através de uma intuição, através de um médium que tem uma clara evidência, uma vidência, como é que fala do ouvido? Audiência, clara e audiência, não é isso? Como tem também aqueles médiums que desdobram, através do desdobramento astral, aí dorme na mesa, porque desdobrou alguns. Tem aqueles que já conseguem desdobrar em corpo mental, que aí estão acordados em outras possibilidades de existência ao mesmo tempo, e outras faixas vibratórias. Ok? Respondi sua pergunta? Sim? Juliana? Você tinha uma pergunta? Atualmente a gente vive na questão de causa e efeito, ação e reação. Sim. Plantio e colheita. Sim. Então tudo que eu faço, eu sei que vai ter uma consequência e que eu vou pagar por isso. Como é que eu posso pagar alguma coisa de uma vida que eu desconheço, a minha vida passada? É uma dúvida que eu tenho, eu sempre converso com meu esposo. Como é que eu posso estar pagando uma coisa aqui sem saber que eu fiz lá e estou pagando o preço dela? Eu já vi altas explicações disso. Eu não gosto muito de entrar profundamente, porque eu não sou espírita, não detenho. Então, eu vou pedir que alguém, Dona Odete, a senhora poderia intervir nesse momento, de forma assim, bem rápida e resumida, por que e como. A senhora entendeu a pergunta dela? Ok. Por favor, vem aqui. Mas todo mundo pergunta isso porque às vezes se convence, às vezes não, e às vezes dizem assim, vou deixar o tipo que está por aqui. Né? Eu não acho. É claro que você não lembra, isso todo mundo sabe. Mas, por exemplo, a maneira com que você vive uma situação te dá esta condição. Digamos, por exemplo, que você está com uma doença. Hoje em dia, praticamente, tem doenças muito difíceis de ser curadas. Você tem essa doença e a vizinha também tem uma parecida. Você encara essa doença como um desafio, uma coisa que você tem que lutar. Você vai guerrear, você vai fazer o que for possível, a sua cabeça, o seu corpo, o seu comportamento, tudo vai enfrentar essa doença difícil. É porque você falhou nela numa vida passada. E você veio determinada que ela não iria te vencer de novo. Não significa que você não vai morrer dela. É muito diferente do que morreu da outra. A vizinha é aquela que, oh meu Deus, eu não dou conta de nada. Me ajuda aqui. Eu não sei como é que você consegue, pelo menos, sorrir com seus filhos com todo esse problema que você tem. Eu não consigo nada. Ela já fracassou, teve uma outra oportunidade e quer fracassar de novo. Entendeu? Então, por isso é que fica difícil de explicar como é que eu vou saber. Vem no seu planejamento kármico, a determinação que você teve para isso. E numa encruzilhada da vida, você entra nesse caminho e como você enfrenta esse caminho, é que vai te dizer. E às vezes você tem um momento que você melhora muito, aí você pensa assim, alguma coisa mexe com você e você fala assim, eu melhorei, pode piorar, mas pode melhorar. E aí você segue em frente. E quase sempre nossas vidas passadas, as nossas atitudes é aquilo que nos cobra. Quando uma pessoa é muito injusta, muito ingrata conosco, e nós mesmo assim insistimos em ajudar, em auxiliar. Não importa, é ingrato, é maldoso, é mal educado, tudo isso. Você insiste, você sente assim, eu preciso ajudar, eu devo isso a ele. De onde que vem essa dívida? Já não vai passar.
E quando você suga alguém até o limite, você tira dela, acha que ela te deve, ela tem obrigação. Que obrigação que ela tem se o seu racional agir? Não tem. Mas o seu emocional continua cobrando. E aí você tem certeza de que isso veio de uma história lá pra trás. Obrigado, André. Nós temos também uma outra questão, em outras palavras, a gente chama isso de roda de samsara também. Isso. A gente chama de karma, a gente chama de dharma. Aquilo que eu faço que alivia tudo do passado. O Aldair fala uma coisa que eu acho interessante. Tinha uma pessoa que na vida passada ele só decepava a cabeça das pessoas. E ele veio, no planejamento kármico dele, ele veio para experimentar isso. E aí, só que ele fez tanta caridade, tanto bem, tanta coisa boa que ele praticou, que quando chegou a época dele perder o braço, ele perdeu um dedo e virou presidente do Brasil. Entendeu? É a piada que o Aldair faz, mas é só para ilustrar um pouco, certo? Uma outra coisa também é porque ele ia perder o braço, pessoal, né? Só um minutinho, pessoal. Quanto tempo que a gente tem? Hã? Falta 20? Ok, acho que dá tempo. A gente está num novo conhecimento chegando na Terra, que essa questão de karma está sendo revista, tá? Então eu quero que vocês, eu não vou entrar nela, mas eu comungo muito dela já. E o nível de consciência nosso, que nós somos acostumados a ter, é que karma é algo que vem na roda de samsara, que a gente tem que vencer para romper com a roda de samsara. Mas como que a gente vai romper se a gente não lembra nada para trás, porque a gente tem um véu de esquecimento? Esse novo conhecimento que está chegando à Terra, através de esferas mais superiores, aí eu falo intergalácticas, interestelares, planetários, o que for, interdimensionais, vai dizer que nesse nível de consciência, se você tiver nas falas daquele canalizador Rodrigo Romo fala, reto viver, reto agir, reto pensar, se você viver isso como verdade na sua vida, ter a retidão em tudo, então essa questão de karma, você só tem que pagar se você acreditar que tem que pagar. Se você acreditar que isso já era, que isso não necessita, não será necessário. Essa é uma nova corrente que está chegando, eu comungo dela. Não quero levar ninguém a deixar de acreditar na sua própria ou na minha. Eu acho isso assim, cada um com a sua própria verdade interna, através e revelada pelo seu próprio Cristo interno. Certo? Você tem mais alguma pergunta? Não, né? Esse menino foi arrastado pelo história há um tempo atrás, daquela criança. Foram levar o carro e ele o menino João. Isso, e ele foi arrastado. Depois ele mandou uma carta dizendo que ele foi daquela época que arrastava as pessoas pelas carruagens, né? Arrastadas no Então assim, a minha por que como é que alguém ele não pode sente? pagar um ser tão inocente por uma coisa que ele desconhece lá na casa? A gente sabe que tem pessoas que a única coisa que eles precisam é viver aquela determinada experiência, acabou para elas. Bye bye terra. Essa é a única explicação que eu achei plausível para responder. Como tem pessoas que a única, seres que vêm, que a única coisa que eles têm que fazer é passar pelo ventre materno e acabou. Quem sou eu para julgar o que é certo e errado? Mas é uma resposta que me consolou nessa revolta que eu tive na vida. O pai e a mãe hoje eles estão presos no incesto, né? Eles fundaram, mas no primeiro momento a mãe questionou a presença de Deus. Como é que pode levar uma criança a ser morta de uma forma tão brutal? Você assistiu aquele filme A Cabana? Gostou? Deu umas respostas legais lá, né? Ou leu o livro? Podemos prosseguir, pessoal? São o que era 30 minutos, eu não consigo fazer 2 horas. Continuação. São fragmentos de cenas, tudo esparso, desconexo, mas que se sabe fazer parte de um conjunto, que se sente e é desagradável.
Isso eu já falei, né, através daquele relato que eu falei lá, que eu fui atacado, personalidade dissociada. A gente sabe que tem alguma coisa ali, está desconexa, a gente sabe que tem até mesmo um cunho espiritual. Eu estou falando isso como laboratório interior. E você como laboratório, aliás, você como apômetra, terapeuta do próximo, como que você vai levar ele a lidar com isso? Pessoal, isso é muito importante. Como que você vai levar o outro a lidar com aquilo que ele está passando? Tá bom? Você pode fazer isso de forma 30 minutos, 5 minutos, com verdades inconvenientes, ou um tempo necessário o suficiente para criar uma base e ser no processo. Lembra, né? Tem conhecimentos, pessoal, sobre nós mesmos e sobre verdades aí do cosmos, que é necessário uma base, é necessário degraus para a gente chegar lá e ter acesso a elas, de forma que a gente não recuse elas. 15, 17 anos atrás eu ouvi falar de Astar Sheran, aquilo não entrou na minha cabeça. De repente eu caí de paraquedas no centro, começo a incorporar e trabalhar, e caiu como uma luva. É necessário tempo para a maturidade interna nossa, e às vezes para a gente começar a auxiliar o próximo com a maturidade interior deles. Não é verdade? Isso eu já falei. Quando não devidamente tratado, pode-se agravar o quadro por correntes mentais parasitas auto-induzidas, entre outros. Se aquela coisa está pegando no meu pé, né, pode gerar esse problema aqui, trair parasitas, que vai desde um simples espírito, né, que queria ali a sensação de um trago, de uma tragada, a sensação de sorver o álcool de uma bebida, a sensação de, sei lá, encher o saco do próximo, né, atrapalhar a vida alheia, desde uma coisa séria, que pode levar ao nosso iminente desencarne, porque a gente baixou a frequência. E aí é que está, né? Por favor, não me faça aquela pergunta: aonde é que está o nosso mentor, nosso guardião? Ela já foi mais ou menos descrita aí, mas a gente está numa faixa vibratória tão delicada, tão complicada, que é difícil receber toda a intuição, a ressonância que vem dos nossos mentores. Quando o mentor consegue, ele está lá dizendo: levanta a bandeira branca e procura ajuda, vai no centro, vai na igreja, procura ajuda, vai fazer o não sei o que, procura ajuda. E a gente muitas vezes está limpando o voo do médico. Eu não quero. Eu estou com o princípio de depressão não é doença. Muitas pessoas passam por isso, até pedir arrego. Estigmas kármicos, pode ser como ferida, que são físicos, formando núcleos obsessivos. Existem pessoas que nascem marcadas por sinais, cicatrizes e outras deformações, limitando atividades psicomotoras, que a gente falou agora há pouco, tornando-as feias em sua aparência física, principalmente nas mulheres, onde a vaidade é mais acentuada. Se a gente nasce com estigma kármico, né, a gente fica com aquele negócio chamado complexo, a gente fica com a autoestima mais baixa. É muito fácil isso acontecer. Eu tive uma colega de faculdade, quando eu fiz faculdade de letras, e ela veio câncer de uma hora para outra. No momento que ela descobriu até o momento que desencarne, foram 3 meses. Nunca vi uma pessoa tão feliz, tão de bem com aquilo tudo, tão tranquila. Vi uma segunda pessoa, você sabe quem, né? Nunca vi uma pessoa tão tranquila igual essas 2 pessoas em abraçar isso. Fez o que era possível? Fez. Não deu certo, e aí? Gente, tudo é Deus em ação e movimento. Desde a melhor das situações a pior das situações. Não é um jogo de xadrez, mas é tudo a experiência. E está tudo certo. Bom, eu tenho um primo que nasceu com uma mutação. Metade do rosto dele é peludo.
E quando conseguiram trabalhar aquilo ali, não obteve um grande resultado. Tirou os pelos, mas ficou manchado preto. Ainda ficou meio cicatriz, né? Não desenvolveu muito bem. Eu brincava com ele quando ele era pequeno. Vocês já assistiram X-Men aqui? Filme, desenho? Que ele era noturno. E ele gostava. A gente não teve um grande desenvolvimento de amizade. Mas naquela época ele precisava vivenciar isso de uma outra forma, com outro olhar, e ele conhecia isso, ele levou isso de boa. Criaturas, pessoal, que não, assim sofrem horrores por esses processos estigmáticos, em que sempre causam as deformidades e que nem sempre encontram a causa ou explicação lógica do fato ocorrido. Eu tenho um estigma na carne? Tenho. E fui conhecer a razão disso quando eu entrei em contato com outras recordações de outras vidas. E aí fica difícil, porque a gente tem que olhar assim e falar, caramba, eu fiz tudo isso. Mas entra muito naquilo que a Dona Odete falou, né? Como que a gente vai encarar? Por que eu estou falando isso? Como que você vai levar o seu consulente a encarar isso? Eu lembro uma vez que chegou uma pessoa na mesa, na cométrica, essa pessoa, ela era transgênero, aliás, ela é transgênero. E ela estava se culpando por tudo. Depois, ela estava arrependida. E aí? Vai levar ela a pensar que esse é pecado? Gente, essas consciências novas que estão chegando, dos muitos lugares que elas vieram, elas eram até mesmo hermafroditas. E outra coisa, a gente está cansado de saber que espírito não tem sexo. Como, por exemplo, chegam pessoas, nossa, que ali na mesa, as entidades vão falar, ela está sofrendo muito porque ela é homoafetiva. E a hora que vai falar com ela, desaba no choro e tal. Mas aí a hora que leva ela a tentar ter uma base para, perceber que ela não é normal, que não tem nada de errado com ela. E ela consegue passar esse estigma da carne. Acho que já passei aqui. Continuação. Essas anomalias geram núcleos mais ou menos profundos, estados angustiosos que evoluem para neuroses e recalques. Já falei tudo isso previamente, no exemplo. Essas deformações costumam aparecer, por exemplo, em suicidas de encarnações anteriores. Com a autodestruição, lesou-lhes profundamente os corpos inferiores, somático, etérico, astral, mental, permanecem entre eles, depois da morte, com lesões que ressurgem em outra vida, sinal indelével do erro cometido. Teve uma mulher que nessa vida foi lá no centro uma vez, ela encheu o corpo de tatuagem. Aí chegou lá que a gente foi olhar o astral dela, tudo queimado. Em cada lugar de tatuagem, uma pequena deformação, como se fosse deformação na pele. Aí a gente fez uma das técnicas lá da Nudete, que a senhora viu aquele dia, naquele Tira Dúvidas. Criamos a nuvem, lá a circularidade dos extraterrestres, nos deram possibilidades de tratamento em campo astral. E a gente sobrou o corpo astral dela. Foi a primeira vez que colocamos dentro dessa nuvem de tratamento. E foi ali quase uns 15 minutos sendo tratado. E a hora que voltou estava bem mais ameno. Infelizmente ela não retornou lá. Poderia ter continuado o tratamento, mas não retornou. Só para vocês verem que algumas lesões elas ficam, elas permanecem. E tá aí o porquê, que em outros corpos elas estão lá, porque quando a gente reencarna, algumas coisas estão presentes. Lembra lá que eu falei da pessoa que decepava a cabeça, ou ela vai ter a cabeça decepada, ou vem com, por uma questão ilógica. A mãe lá na época de 1970, 1980, tomou uma talidomida. Alguém aqui é farmacêutico? Sandra, você, eu. Então a talidomida ela é teratogênica, ela mutila, e quando a criança nasce, ela pode nascer com uma deformação ao meio. E aí nasceu seu braço. Por um gatilho de nada aconteceu.
os gatilhos acontecem. Lembra a situação lá na ressonância? Pode ser uma situação, pode ser uma joia, qualquer coisa. Mas eu perguntei, porque ele diz aqui que são anomalias, ele dá o exemplo de pessoas que nascem marcadas por sinais, cicatrizes e outras deformações. Me dá a entender que isso é no físico, na carne. Sim. E aí eu estou perguntando se é sempre na carne ou não. Porque o exemplo da apostila fala do moço de uma cirurgia cardíaca, ele tem um problema cardíaco, mas o que ele tem é uma ideoplastia de um punhal no coração. Sim. E aí não é físico. Aí não é físico. Mas causa um efeito no físico, certo? Então quando ele diz estigma carne no físico, é porque causa um efeito físico. Pode ser isso, causa alguma pequena anomalia, desde uma taquicardia, porque tem uma coisa aí, não tem? Sim. Se é taquicardia e arritmia, é físico, né? Pode ser isso, ou simplesmente algo visível, tanto no corpo físico... Então vai ter uma reflexão, ele vai ter uma reflexão física, que pode ser uma marca ou não. Sim. Respondeu minha pergunta. Tá bom. Posso continuar? Sim. Tranquilo. Obrigado. Agora é a hora que eu corro, então. Uma boa parte da internet são portadores desses campos obsessivos, tanto em grau como em intensidade. Tem como comentar isso? Foi demais. Temos os hábitos viciosos, as ideias fixas com opiniões sistemáticas e radicais, os ódios injustificáveis contra o próximo, raças ou instituições, entre outros, que contribuem para o aumento dos dos desajustados psíquicos, como também dos desajustes. Então, pode ser uma forma de pensamento que está ali, que leva a uma crença limitante, que está contribuindo você para isso aqui, ó. Há um desajuste psíquico, há um desajuste de ordem mental que pode vir no corpo, né? Um exemplo simples: quem sofre de ansiedade vai ter taquicardia, é muito comum isso, não é verdade? Porque a gente projeta muito no futuro, fica muito, que hora, né? Não sei o quê. Como essas criaturas não têm a realidade da vivência em torno de si mesmas, tendo lembrança do seu passado, agindo como se tivesse necessário, se faz mostrar o despertar da sua consciência mais profunda, onde estão arquivados os processos dos estigmas. Nesse caso do punhal, Ana, aconteceu isso uma vez quando eu estava iniciando lá. O punhal é muito, vai ser muito comum você ver isso, até mesmo o captador, a personalidade que está vindo. Aí, lá na outra vida, uma personalidade do Joãozinho levou uma facada no coração. A pessoa está com esse reflexo hoje físico. Foi lá, através da apometria, retirou, tratou, encaminhou para tratamento. Quando esse agregado voltar para o condomínio de personalidades da pessoa, pode-se ver sim que a pessoa acabou com o problema. A gente tem tantos casos assim, ok? Processos, esses o indivíduo traz do seu passado, onde foi o rei, rainha, potentado, militar, prepotente, etc. Traz em sua bagagem mentalidade distorcida, exigindo do próximo a anuência, a sua opinião, sem falar de obediência. Sabe aquela pessoa, qualquer coisa que você fala, ela vem retrucar, e ela tem que dar a opinião dela, e ela tem que falar, porque no livro tal teórico, tal, que eu não concordo com isso, não sei o quê. Eu fui uma vez em um local, em um retiro, e a pessoa que até então me era conhecida, amiga, não muito, mas era, chegava lá assim: nossa, mas eu preparei tanta coisa pra gente fazer. Eu pensei assim, mas só faltou me perguntar se eu quero fazer, né? Entendeu? Então, é um exemplo. Existem também personalidades intelectuais com tendências messiânicas. Eu sou o salvador de tudo, né? Pretendo liberar as massas com fórmulas inviáveis para o momento histórico. Esses foram antigos tribunos e políticos que ainda mantinham o desejo de destaque,
achando que tem o direito e dever de orientá-los. Tem essas coisas, pessoal. Às vezes vem uma personalidade de um juiz que está lá com o martelo na mão. E a pessoa se sente muito no direito, nessa vida, de ficar dando pitaco na vida dos outros o tempo todo, mandando fazer e desmandando. Tem alguma pergunta desse conteúdo? Por enquanto, esse conteúdo tem? Não tem? Não? Tranquilo? Ok? Se alguém tiver alguma pergunta que é de outros conteúdos e eu souber sanar, eu estarei mais ou menos um pouquinho aqui depois da aula de hoje, tá bom? E eu queria pedir vocês a permissão para encerrar nossa aula de hoje fazendo a oração do Pai Nosso em aramaico. Da nossa tradição, a tradição Sufi, do caminho que eu sigo, da escola que eu sigo, ela é muito reverenciada, importante e linda. Eu postei no grupo lá hoje, vocês viram? Certo? Quem souber acompanhar, pode acompanhar. Quem não souber, apenas acompanhe com o coração. E para isso eu só vou pedir o silêncio mesmo, tá bom? A gente respira profundamente, trazendo o ar para o baixo ventre, oxigenando os pulmões, baixo ventre, costas. E nós expiramos tudo aquilo que não nos é útil agora. Inspiramos luz e expiramos amor. Avum Devashmaya Indkada Shimon Tetei Malkta Nehuetz Viana Ikana Devashmaya Apa A Havlan Lachman de Sunkanan Yoman Washbokan Hauben Dai Aikana Davshvogan Hayabin Wela Tarla Ledensuna Wela Patsanilishna Netu Delak Hemalkuta Wahai Westashvurta Dalam Amin. Amém.